A gente está na fase de revisão. Bom dia, aula de geografia. Vamos lá para a nossa revisão. A gente vai fazer a revisão agora das bases físicas do Brasil, né? Conteúdo de terceiro ano do ensino médio. A gente está fazendo a revisão dos conteúdos agora do primeiro ano. A gente vai passar essas próximas semanas, um mês e meio, revisando. Depois a gente vai revisar os conteúdos do segundo ano, para que vocês retornem, relembrem e estudem novamente esses conteúdos. Então, havia uma atividade da aula anterior que era como estão estruturadas as camadas da Terra. Né? Quais são as camadas da Terra aí? Gabi? Crosta terrestre, manto e núcleo. Manto e núcleo, né? Essas são as três, aquelas que a gente havia estudado, aquela que a gente havia estudado e que foi destacada aqui na atividade, ok? E de que maneira as estruturas internas da Terra influenciam nossa vida aqui na superfície terrestre? Porque as camadas internas da Terra são as duas principais, né? Manto e núcleo. Claro que existe aquela divisão, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno, mas do ponto de vista da estrutura, são essas principais, essas três. Então, a superficial em que nós vivemos é a crosta terrestre, a crosta, a parte rígida, a rocha solidificada. As internas, que é o manto, que está abaixo da crosta terrestre, o manto, que tem uma consistência pastosa, porque em altas temperaturas a rocha, ela derrete, então ela muda o seu estado físico, o seu estado químico também, e esse material a gente chama de magma, o material que chega até a superfície terrestre. Esse material, quando ele chega na superfície terrestre, ele é denominado de lava vulcânica. E aí influencia decisivamente nossa vida. Porque essa lava, quando ela vem do interior do planeta, que ela sai das áreas mais internas do planeta, que ela chega à superfície, ela se depara com temperaturas muito menores do que estavam lá no interior. Está falando de temperatura aqui, 20, 10, 30, depende do lugar onde ocorre essa erupção vulcânica e da estação do ano também, né? Mas lá no interno a gente está falando de muitos mais, milhares de graus, né? 2, 3, 4 mil graus Celsius. Então a rocha, ela se derrete facilmente. Quando ela chega aqui na superfície, ela se solidifica e forma novas rochas, que a gente vai chamar de rochas ígneas ou vulcânicas, que posteriormente vão ser utilizadas pela sociedade para a construção civil, uma série de outras finalidades também. Além disso, quando essa erupção vulcânica entra em contato, dependendo do local onde ocorre essa erupção vulcânica, pode acontecer uma série de outras consequências para a vida das pessoas que não são tão positivas assim, quanto a utilização desse material para as atividades econômicas, que são as erupções vulcânicas. Elas podem causar muita destruição, tanto pelo escorrimento da lava, se tiver populações próximas, residindo próximas às áreas, elas podem ser afetadas. Elas eliminam muitos gases tóxicos, principalmente enxofre, isso em contato com a mucosa do olho, com a respiração, pode afetar a vida das pessoas, pode provocar sérios danos à saúde. Essa poluição, ela pode ser carregada para outras áreas, por conta da força dos ventos, ela pode atingir milhares e milhares de quilômetros de altitude, dificultando o trânsito aéreo, porque os aviões, se eles tiverem as turbinas estiverem em contato com essa fuligem, pode causar uma pane, fora que não é seguro, então gera todo um transtorno nas áreas onde há rotas de aviões, e também pode causar aqueles que a gente já conhece por presenciar na TV, nos telejornais, que são os tremores de terras, né? A sismologia, que são os terremotos
e também os maremotos, muito conhecidos como tsunamis, que vez ou outra ocorrem no nosso planeta e, dependendo das áreas onde eles afetam, a destruição pode ser grande ou pode ser mais reduzida. Geralmente, em áreas muito povoadas, de locais em desenvolvimento ou não desenvolvidos, os estragos são maiores, porque a infraestrutura ela não é adequada para suportar a força desses movimentos, né? Em áreas mais desenvolvidas, países mais ricos, países que detêm tecnologia, eles acabam se adaptando melhor, tendo construções mais seguras para suportar a consequência desses efeitos naturais. Entendido? Tirado a dúvida aí das questões, ou alguém tem mais algum ponto, alguém tem alguma dúvida em relação ao comentário das questões? Tá todo mundo ok? Ficou claro? Facinho? Podemos passar? Sim, tá bem claro. Tá bom, então. Porque também é fácil de entender, vocês já estudaram isso, a gente viu no primeiro ano, passei vídeos para vocês. Qualquer coisa, quem tiver dúvida ou curiosidade, vai lá no YouTube e procura um vídeo, né, de erupções vulcânicas, de terremotos, para vocês terem uma ideia maior. Então, bora lá, adiantar. Aí aqui vamos estudar a estrutura geológica que está intimamente ligada com as camadas da Terra, principalmente a crosta terrestre, a litosfera. Porque a geológica, ela é justamente a composição das rochas que está na superfície terrestre, ou coberta pelos oceanos e mares, ou expostas diretamente à superfície. Então, aqui, a estrutura geológica de um lugar ela se refere ao tipo de material que compõe o solo e o subsolo, basicamente rochas, e também o solo que vai ser formado a partir dessa rocha. Então, a estrutura geológica brasileira ela é classificada em 3 unidades básicas, na verdade, duas, né? Agora a gente vai falar somente da estrutura geológica do Brasil, do território brasileiro, né, da composição do tipo de solo e do subsolo que está presente no Brasil. Então, basicamente, são duas, aqui apareceu 3, mas são duas. A primeira estrutura geológica que a gente pode destacar são os crátons, ou também escudos cristalinos, como são denominados, são basicamente a mesma coisa, mas tem uma estrutura um pouco diferente, mas crátons e escudos cristalinos têm a mesma composição, e as bacias sedimentares. Então, quando a gente vai falar de rochas, de solo, de subsolo do Brasil, nós vamos identificar a predominância dessas duas estruturas geológicas, né, de rochas, crátons e bacias sedimentares. Tem a diferença de formação, do tipo, da composição de um para o outro. Geralmente, os crátons, eles são formações rochosas mais antigas. Elas são os registros mais próximos da formação do nosso planeta. Então, quando vai se estudar determinada área que faz os estudos sobre o solo, sobre as rochas, percebe-se nos crátons que essas rochas elas são mais antigas, elas são de tempos mais remotos da história do nosso planeta. Já as bacias sedimentares, por conta do seu processo de formação, elas são mais recentes, porque elas são muitas vezes, né, em muitos casos, oriunda dessa primeira formação. Então, primeiro nós temos os crátons, o processo de erosão, de intemperismo, de desgaste dessas rochas vai acabar formando as rochas das bacias sedimentares. Mas, mesmo assim, mesmo falando mais recente, eu estou falando mais recente em relação ao cráton, porque as bacias sedimentares, elas têm uma datação de milhões de anos, né? Não estou falando da época de Jesus Cristo, não. Estou falando quando a gente vai falar de estrutura geológica, de rochas, devemos lembrar que a Terra ela tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Essas rochas aqui, muito provavelmente, elas terão na casa de bilhões de anos. Mas as rochas das bacias sedimentares, elas vão ter menos
Elas vão ter em torno de 500 milhões, 100 milhões de anos. Então, elas foram formadas muito depois dos cráton. Aí aqui, para entender ainda mais, vem um mapa sobre a estrutura geológica, a presença dos crátons e das bacias sedimentares. Aí a gente observa que tem uma variação visual de cor, né? Tem um mapa aqui do Brasil, onde está em cinza aqui, que não há representação, são os outros países, então a gente descarta a leitura deles, mas observamos as cores aqui, um tom amarelo, já percebemos que é a área de bacias sedimentares, essas áreas no Brasil onde estão em amarelo são áreas onde o solo é sedimentar, e as áreas em marrom são as áreas de escudos cristalinos, os cratons. Mas aí, observando o mapa, vocês poderiam me dizer, o Maranhão, mesmo não aparecendo o limite dos estados, o Maranhão, ele está predominantemente em área de bacia sedimentar ou em área de escudos cristalinos? Bacia sedimentar. Bacia sedimentar. Bacias sedimentares. O Maranhão está mais ou menos aqui, ó. Vou pegar a canetinha. O Maranhão está aqui, ó. Predominantemente. Eu desenho o Maranhão melhor no quadro. Vocês sabem disso. Maranhão aqui, ó. Ele é todo bacia sedimentar? Não, tem um pedacinho. Tem uma porçãozinha a noroeste do Maranhão. Essa faixinha aqui, ó, que não foi totalmente erodida e que não foi coberta por bacias de sedimentos. A gente chama bacia sedimentar porque são bacias de sedimento. Imagina uma bacia, e aí você vai jogando material dentro dessa bacia, você vai preenchendo essa bacia. Esse material é o que a gente chama de rocha sedimentar. O que está no entorno da rocha sedimentar é o escudo cristalino, é o cráton, ok? Só que essas áreas aqui, onde são os crátons são predominantes, né, ocupam todas essas faixas em marrons, elas não foram preenchidas por sedimentos ainda, né? Geralmente, esses sedimentos, eles são trazidos daqui, dessa direção dos crátons, para as áreas das bacias sedimentares. Então, quem é que faz esse processo? Quem é que carrega esse material das áreas dos crátons para a área de bacias sedimentares? Quem é? Qual é o elemento da natureza, o componente físico natural, que é responsável por isso, por trazer esses sedimentos? Quem é que faz isso, gente? A chuva. A chuva ajuda, mas quem é que carrega o material da chuva? Hein? Eles são depositados como? Vamos imaginar, a chuva cai na rocha, carrega os sedimentos. Esses sedimentos da chuva, eles vão para onde? Depois da chuva, essa água escorre para onde? Escorre para onde, gente? A água da chuva escorre por onde? A água se acumula onde, gente? Não é nos rios, não. Não é o rio que acumula água. É isso aí, professor. Rios, lagos. Então, o que acontece? A chuva, o vento, eles carregam esse material. Só que quem transporta material são os rios. Se a gente perceber o rio Amazonas, que nasce no Peru, mais ou menos aqui, ó, vai correndo, ele corre aqui, ó, o rio Amazonas. Em área de bacia sedimentar, e deságua aqui. Percebam como essa área de bacia sedimentar, ela é menor. É um terreno menor. É como se fosse uma grande calha. Como se essa borda aqui dos escudos cristalinos, desses crátons, ele formasse uma borda mais elevada. E a área de bacia sedimentar, ela é menor. Então, a água da chuva traz o material, carrega e transporta pelos rios. Aqui eu estou falando do rio Amazonas, que é o principal, mas tem uma série de rios aqui, ó.
saindo das áreas mais elevadas para as áreas mais baixas. No Maranhão acontece a mesma coisa. Essa ilhazinha de São Luís é uma ilha sedimentar. O que acontece? Os rios que saem pelo interior do Maranhão, eles carregam esses sedimentos e depositam lá na ilha de São Luís. Vão carregando esse material, e esse material vai se depositando. É areia, é argila, é seixa, é cascalho, é material que já foi crato um dia. Então, a dinâmica geológica, ela funciona assim. Entenderam mais ou menos essa dinâmica a partir do mapa? Sim. Ou ainda está muito confuso? Vou sair aqui para apagar esse negócio. Ok? Vamos adiantar. Aí aqui, relembrando a formação das rochas. Aqui temos um bloco diagrama que indica muito bem o que eu já coloquei para vocês no começo. Lembrando que nós temos 3 tipos de rochas. As rochas ígneas, que é do material aqui do magma, ok? Abaixo da crosta terrestre. Esse material é rocha em estado de não solidificação, ele encontra uma fenda aqui entre as placas tectônicas e outra e acaba chegando à superfície através do vulcanismo. Temos as rochas sedimentares, que são rochas provenientes da deposição dos materiais, né, de camadas mais elevadas para áreas mais baixas, formando, quando elas quando esse sedimento ele ocupa extensas áreas, milhares, milhões de quilômetros quadrados, a gente chama eles de bacias sedimentares, como eu falei para vocês agora atrás. E também temos a rocha metamórfica, que é o material, né, a rocha, que sofre uma transformação, por isso que é o nome, metamorfismo, ele muda a forma, ele muda o seu formato, ele muda a composição química. Então, ele é uma rocha ígnea com porções de sedimentar, por conta de calor, pressão e temperatura, ele sofre uma mutação. Mas não é igual os mutantes lá do X-Men, não. Mas é um processo lento, um processo de transformação, então a gente chama ele por conta dessa característica primária, a origem. Como é que se forma? Através de transformações químicas e físicas das rochas. A estrutura geológica do Brasil. As duas, bacias sedimentares. O que são as bacias sedimentares? São resultantes do acúmulo em áreas mais baixas de sedimentos e detritos oriundos de desgaste sofrido pelas rochas de terrenos mais altos ao longo do tempo geológico. Então, as bacias sedimentares, elas são a maioria no território brasileiro. Ela recobre 64% do território, cerca de 2/3 de toda a área do nosso território é de bacia sedimentar. Então, podemos dizer que o nosso território ele está numa área geologicamente estável, porque áreas de bacias sedimentares, dificilmente elas são suscetíveis a acontecerem tremores de terra. Talvez tenhamos acomodações, mas muito pouco se tem esse fenômeno acontecendo. Elas encontram-se combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. Esses combustíveis aqui, o carvão mineral, não é aquele de churrasco, é o carvão mineral e o petróleo, eles só podem ser encontrados em área de bacias sedimentares, porque o seu processo de formação, ele é a partir da matéria orgânica. Então, essa matéria orgânica, ela é coberta por sedimentos, esse material, ele se transforma e a gente dá o nome dele de petróleo e carvão e também o gás natural, né? Esses gases que são eliminados durante esse processo, eles também têm alto poder de combustão. Inclusive, foi encontrado gás natural aí em Mirador. Uma empresa fez a prospecção, não sei se vocês estão sabendo, né? Antes da pandemia, eles já estavam se alojando na cidade, para fazer os primeiros trabalhos. Então, essa área de Mirador, que é terreno, é bacia sedimentar, e recobre também grande parte do Maranhão e do Piauí, que é a mesma estrutura geológica, ela é riquíssima em petróleo e gás natural. Ainda não temos explorações
bastante significativas, mas estudos já apontam viabilidade, viu? Então, no futuro, a gente pode ter, vocês podem encontrar aí em Mirador uma empresa ou várias empresas explorando ativamente esses dois recursos fósseis aqui. No caso dos crátons ou dos escudos cristalinos, eles são terrenos mais antigos e amplamente erodidos, né, de baixas altitudes. Esses crátons, eles já foram montanhas, alguns já foram vulcões no passado. Entraram em processo de interrupção, né, o duto ele se fechou, esse material que vinha do interior do planeta, ele não tem mais acesso, e aí esse material ele muda a sua dinâmica. Ao invés de ser uma dinâmica de crescimento, por conta do material que vai se depositando, que a montanha nada mais é do que o magma vem, ele entra em contato, se solidifica, forma uma camada. Depois entra uma camada, se solidifica, forma outra camada. E essa camada por cima de outra camada vai elevando a altitude. Como o duto foi fechado, os vulcões no Brasil eles foram extintos, não temos mais vulcões ativos no Brasil, o material que formou essas estruturas, ela vai sendo erodido com o tempo, com o passar do tempo, por força da temperatura, dos agentes que desgastam as rochas. E aí esse material ele vai sendo transportado para outras áreas. Essas outras áreas são as áreas de formação de bacia sedimentar. Então, eu estou destacando para vocês duas estruturas geológicas distintas, mas na dinâmica de formação elas são complementares. Não existe bacia sedimentar sem crátons. A gente está falando de uma mesma dinâmica. Estamos destacando a diferença para vocês saberem o que é um e o que é outro, mas não pode ser visto de maneira separada, de maneira rival, né? Tudo é a mesma coisa. Os crátons, eles são encontrados no norte do Brasil, principalmente nas Guianas, né? São exceções, pois possuem grandes altitudes. O único ponto no Brasil onde os crátons eles encontram grandes altitudes, grandes elevações que passam de 2.000 metros de altitude, é na região norte ali, Roraima, norte do Amazonas, norte do Pará, onde foi mostrado no mapa aqui para vocês, ó. Os crátons aqui da região da Guiana, essa região aqui, ó, região norte, né? Aqui é onde nós temos as maiores elevações. Vocês lembram daquela novela lá do Império, onde tinha o comendador, que ele ia lá atrás dos diamantes e coisa e tal, e ele ficava naquele platô gigantesco que dava para ver, tudo foi nessa região aqui, ó, de Roraima, que é onde tem o ponto mais elevado do Brasil, né, 2.900 e alguma coisa de altitude. Então, temos os crátons, eles, como a bacia sedimentar ela ocupa 64% do território, os outros 36% são as áreas de crátons. Okay? Então, são nessas áreas de crátons que nós encontramos as maiores reservas mineralógicas do Brasil. Ferro, manganês, bauxita, ouro, diamante, todos os tipos de minerais, a maioria dos tipos de minerais são encontrados na estrutura dos crátons, ou escudos cristalinos. São nessas áreas, nessas estruturas geológicas, onde está a nossa riqueza mineral. Já as bacias sedimentares, elas são responsáveis, é nelas que são encontrados os combustíveis fósseis, que eu já destaquei aqui, petróleo, gás natural e o carvão mineral, ok? Então, cada uma das estruturas tem um potencial de desenvolvimento econômico para a sua região. Aí a gente vai identificar quais são elas, ok? Aí eu vou passar uma atividade para vocês, questões de vestibulares, vocês vão ler o enunciado e vão marcar a alternativa que contempla a confirmação, são só duas, ok? Vocês vão observar essa imagem, vão responder esses dois itens, são dois itens, vão escrever no caderno e vão me mandar como resposta de atividade. Alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação à explicação, em relação a alguma coisa que foi falado?